Putz, Dev, querendo ir além no banco de dados com Rails e quer ver como é que funciona uma tabela com autoassociação? Aqui é o Cheetah. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva e bora bater um papo sobre isso. O meu intuito nesse vídeo é focar bem em autoassociação. Eu, eu devo continuar trazendo mais vídeos sobre avançando em banco de dados com X, Y, Z, mais alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, é sobre autoassociação. Eu devo tocar outros assuntos para poder explicar um pouquinho, mas não vai ser o meu intuito me aprofundar exatamente. Outra coisa, quando a gente fala de banco de dados, tem várias formas de atingir o mesmo objetivo, então o que eu estiver falando aqui não é exatamente a única solução, nem necessariamente a melhor, mas o intuito aqui vai ser eu explorar bem a autoassociação para falar, aqui você faz assim, assim, assado, que você pode fazer A, B, C, aqui a gente vai fazer tal, 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 vamos fazer isso aqui, mesmo que seja desnecessário, um over-engineering, algo indo além, mas é para poder bater bem nesse colega. De tudo isso, eu vou usar aqui um pouquinho desse post aqui da Campus Code, do André. Ele fala um pouco sobre associação referenciada, que a gente vai fazer uma tabelinha referenciada lá mesmo, que vai falar um pouquinho sobre as migrations, etc e tal, como se constrói. Eu vou deixar o link disso aqui na descrição. E vamos bater um papo antes de eu começar a mão na massa aqui. A gente pode voltar ali para o básico, não vou abordar todas as formas de associação, mas vamos dizer aqui uma associação simples de um para vários, one to many. A gente pode aqui dizer, colocando uma regra de negócio, que um usuário, que eu vou colocar como modo no nome da tabela, então vou ignorar algumas coisas mais técnicas assim e focar mais no entendimento. Então, uma modo de usuário pode ter vários telefones, um telefone pode e deve pertencer apenas a um usuário. Então, o usuário pode ter vários telefones. Eu tenho o telefone A, B, C, 1, 2 ou 3. Porém, quando eu ligar para 1, 2 ou 3, eu preciso que me volte esse usuário. Então, vamos fazer essa regrinha, né? Então, a gente já sabe aqui que numa tabelinha, uma model user e outra model phone, vou ter essa junção de 1 para n. E eu falo, bem, esse usuário pode ter vários telefones. Um telefone pertence a um usuário. Não é uma regra que eu vou falar, mas eu gosto de usar isso aqui como uma ajuda para raciocinar melhor como que eu vou fazer a associação. Que a gente vai precisar colocar que alguém referencia alguém. Uma tabela vai referenciar a outra. E qual que a gente geralmente coloca a referência? Como eu disse, não é um jargão técnico nem nada, eu só estou falando aqui uma ideia para ajudar a dar um norte quando decidir qual que vai ter a referência. Eu falo, bem, um usuário pode existir sem telefone. Um telefone, no meu negócio, não faz sentido existir sem usuário. Logo, para mim, telefone parece a tabela mais fraca. Se ele parece a tabela mais fraca dessa ligação, é ele que vai ter a referência para a tabela forte. Ou seja, phone, tabela phones, vai ter um campinho chamado user ID, que é uma foreign key para o ID de user. Beleza? Dito essas regras, já consigo avançar um pouquinho mais no que a gente vai fazer aqui. Bem, vamos dizer agora que eu tenho aqui uma tabela user e uma tabela filmes. E eu quero que na minha regra de negócio o usuário possa alugar vários filmes. E agora um filme pode ser alugado por vários usuários. Então o usuário X alugou o filme A. Ele pode alugar o filme B e o filme C ao mesmo tempo. Não tem problema. E o filme A, não necessariamente a cópia física, pode ser alugado pelo usuário X, pelo usuário Y, pelo usuário Z ao mesmo tempo. Então, eu tenho isso, quer dizer que um usuário pode estar alugando vários filmes e um filme pode ser alugado por vários usuários. Logo, eu tenho um N para N, diferente do 1 para N. Porém, a gente vai usar essa regrinha aqui para melhorar isso aqui. Eu posso construir isso aqui de várias formas, mas vamos deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso. Como vocês viram, N para N, eu posso dizer que o usuário vai alugar um filme. Um filme vai ser alugado por usuário. Então, o usuário pode alugar vários filmes e um filme pode ser alugado
por vários usuários. E eu posso notar aqui que eu vou usar muito isso aqui, que é alugar, ou no caso aqui, locação. Quando eu tirei dessa forma e coloquei dessa forma, opa, eu consegui visualizar que eu posso fazer, opa, se eu colocar uma tabelinha aqui no meio, eu vou ter a mesma simplicidade desse cara aqui, mas no final das contas, com esse cara aqui, eu vou ter esse comportamento aqui. Logo, para eu fazer um N para N, uma das formas aqui que a gente pode abordar é essa daqui, fazendo uma tabela de associação. Ou seja, um usuário pode ter N locações, um filme pode ter N locações. E aí que fica fácil. Então, um usuário pode ter alugado vários filmes. Um filme pode ter sido alugado para vários usuários. Fazendo essa associação dessa forma, eu vou ter 3 tabelas: user, movie e rent. Eu poderia colocar user movie aqui como a junção dos dois nomes, mas eu vou colocar alguma coisa um pouco mais semântica. Locação. Então, usuário, movie, filme, locação. Como eu sei que 1 para N, geralmente aqui a gente vai seguir aquela regrinha da tabela mais fraca, eu vou falar, beleza, então as chaves estrangeiras, foreign keys, estão aqui na locação. Uma apontando para o usuário e outra apontando para movie, filme. Com isso, eu consigo fazer um N para N. Pô, legal, né? Mas o que acontece, que aí vem a parte complicada daqui, quando eu tenho uma tabela que é ela mesma, né? E é aí que vem o ponto. O que a gente pode fazer? Se a gente voltar aqui nesse post da Campus Code, ele vai falar aqui sobre associação utilizando uma model intermediária, que é essa mesma ideia aqui. Onde ele vai criar aqui um artigo e artigos relacionados. Não, related contents para artigos e artigos relacionados. E a gente tem artigos. É como se eu tivesse user e user dos dois lados. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui e colar embaixo. Como se eu tivesse user e user relacionados. E aqui alguma coisa, vamos dizer, seguidores, amizade, followship. Pessoas, usuários seguindo usuários. Então, se a gente olhar aqui, ele vai ter aqui a tabelinha pivô de associação. A gente vai ter a nossa original, quando a gente for fazer a migration, e a gente vai ter esse colega aqui. Porém, eu não posso colocar duas referências para article article. Não dá para ter article ID. Ele vai ficar confuso e vai dizer, meu, não sei o que você quer dizer com isso. Para ele ter duas diferentes, a gente vai criar uma diferente, que na verdade referencia para articles. Entendeu o pulo do gato? A gente vai ter uma padrão, que vai apontar para user, e a gente vai ter outra, que aponta também para user, mas vai ter outro nome. Apenas isso. Então, reference related article, que vai ser uma foreign key para a tabela article, mas com um nome que ele vai entender que é outra coisa. E com isso a gente vai ter esse cara aqui. Qual que vai ser o comportamento no final, quando a gente for montar o nosso Rails? Eu não vou precisar me preocupar dessa forma aqui. E essencialmente o que eu vou ter vão ser duas conexões com ela, falando que uma veio com um ID e outra com outro ID. Eu tenho esse mesmo comportamento, só que agora ela referenciando ela mesma ali, do N para N. Então, o que eu quero aqui? O usuário pode seguir vários usuários e um usuário pode ser seguido por vários usuários. É um código que não é difícil, mas tem certos pulos do gato. Se você bobear, realmente começa a ficar confuso, uma mistura. Então, esse é o plano aqui hoje, fazer uma associação aqui de usuários seguindo usuários. Beleza? Depois ele dá outra ideia aqui para usar o self-joins, que está na própria documentação do Rails, é bem legal. Ao meu ver,
você às vezes vai querer uma tabela intermediária para colocar dados aqui sobre o relacionamento, e às vezes, se só tiver o próprio user com user, não vai ser tão adequado, mas esse artigo aqui mostra as duas formas, então, bem legal. Vamos lá, vamos para o código agora. De tudo isso, acho que dá para ir para o código. Vou utilizar esse blog do Hotwire, e pretendo mexer com ele mais algumas vezes, então, cd desktop Hotwire blog, beleza, code. Vamos abrir esse cara aqui. Beleza. Beleza. Eu tinha deixado aqui, se eu não me engano, ele já tem users que é do device. Perfeito. Vamos começar pela migration. O que a gente quer fazer? A parte fácil do nosso plano. Follow ships. Então, beleza, vamos lá. Rails generate model follower ship. Não é um bom nome, mas vai servir pra gente. Followership. E aí ele vai ter uma referência para user references. Beleza, então ele vai ter um campinho de referência para o usuário. Então, user do tipo references. Regenerate model followership user references. Perfeito. Deve ter feito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê nossas migrations? Beleza. Isso aqui resolve um lado da nossa equação ali. E é a primeira conexão. Agora para a segunda a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que mudando o nome. O que a gente vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. E a gente vai falar, vamos dizer que são, quando a gente fala de a relação de seguir, que é o followerships, ela vai ter o usuário, base, principal, e os seguidores. Esses nomes podem não ser os adequados, mas vão funcionar. Following. Então, eu tenho quem eu estou seguindo. Perfeito. No false, foreign key. É aqui que vem o pulo. Não é só true, porque senão ele faz automaticamente. Eu quero especificar to table, qual tabela, users. Assim os dois estão referenciando para users, porém esse vai ter o nome de following. Perfeito. Com isso, a gente já tem a primeira parte dele. Se a gente voltar aqui na model, a gente vai ver que ele já tem o belongs to user. E aí a gente vai colocar o belongs to following. Isso. Só que eu vou já especificar qual tabela. Assim ele também sabe que esse cara aqui se trata de user do mesmo jeito que esse cara aqui se trata de user. Beleza. Então vocês viram, eu estou fazendo tudo com outro nome, só botando, falando, esse cara trata disso. Esse cara trata disso. Beleza, então aqui eu fiz a nível de banco. Aqui eu já estou tratando a nível de Rails para ele entender esse cara. Beleza, feito tudo isso, agora a gente volta lá em user. E agora a gente vai fazer... esse é o pulo do gato que muitas vezes me dá dor de cabeça quando fazer essas coisas de autoassociação. E é aqui que é onde eu peço para prestar bastante atenção. Então, eu vou ter um has many followerships. E vou botar completinho. Como eu disse, fazer um pouco de overengineering em algumas coisas, mas vai servir pra gente. Followership, vírgula. Vou especificar mais. Foreign key, que vai ser o nosso user ID.
Tá bom? E aí, que agora que eu já tenho a conexão dele de um lado, eu preciso pegar do outro. Então, estou primeiro pegando os caras que eu sigo. Então, primeiro eu fiz aqui a ligação com followerships. E vou pegar agora lá do outro lado, através do followerships, eu quero pegar quem eu estou seguindo. Então, através da associação de quem segue, eu quero pegar quem eu estou seguindo. Então, has many, vou chamar de followings, então quem eu estou seguindo. Eu posso passar aqui alguma condição, como eu disse, não sei se vai ser over engineer, mas vai ser interessante saber que eu tenho essa opção. Digamos que por algum acaso venha repetido por algum motivo de associação, sei lá, eu posso vir aqui, passar um lambda e falar, opa, distinct. Se tiver alguma coisa duplicada, só preciso de um nome no retorno dessa função de followings. Não preciso de dois dados idênticos. E aí eu falo que eu quero um true através. Então eu vou querer os followings únicos, distintos, através de quem? Dessa ligação que eu já fiz bonitinha aqui em cima. Então, através de followerships. Beleza. O que mais posso fazer aqui para deixar bonitinho? O que são os followings? São uma coleção de users. Então, posso também especificar class name, user. Beleza. E para concluir, eu posso vir aqui e falar que o following. Não, eu posso aqui falar que a foreign key vai ser foreign key. Esse é o nosso following ID. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui num só e a gente bate um papo. E essa aqui é realmente para dar nó na cabeça. Então o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou fazendo uma associação com a tabela pivô, a do meio. Que é essa daqui. Estou fazendo a associação dela aqui. Que seria essa daqui. Beleza. Vamos dar uma olhada. Tem muitos followerships. Então tem muitos relacionamentos de seguir. A classe vai ser essa aqui. Só quis reforçar. E eu vou utilizar lá a foreign key, já que eu sou o principal, como user ID. Então sou esse cara aqui. E aqui seria o outro user ID. Que não é user ID, não vou lembrar agora. Following ID, acho que eu coloquei lá. Se a gente olhar aqui no... Deixa eu só rodar. Rails DB migrate para efetivar aquela migration no banco. Se a gente olhar aqui no esquema, aqui ó, following ID. Perfeito. Aqui ó, add following users, para dizer que esse equivale a esse cara. Então item user ID, following ID, o principal e quem eu tô seguindo. Então se a gente voltar aqui, beleza. Modo de user. Primeiro tô com a tabela pivô, dizendo que eu sou o principal ali. Perfeito. Dito que eu tenho essa associação, agora que eu já tenho essa associação, eu posso usar lá de baixo, que eu quero pegar a do outro lado, então eu quero user.users, vamos dizer, user.followings. Para pegar do outro lado, tem que, através de followship, pegar esse daqui que tem o nome followings. Então, followings, distinto só para certeza que é único, que os resultados vão ser únicos, através da associação, vai ser um conjunto lá de users, e eu quero pegar lá do outro lado, o cara do following ID. Beleza? Especifiquei tudo. Com isso aqui já resolve metade dos nossos problemas. Vamos testar. Ctrl L, Rails C. Deixa eu ver quantos users eu tenho. User.count 3. User.o.
Pluck. Tem name? Não, deve ter e-mail. E-mail. Beleza, eu tenho X, Y e Z. Pra mim tá bom. Então, user X é igual user.first. Beleza. User Y o second. Beleza. User Z o third. Terceiro. Perfeito. Com isso eu tenho aqui user. Coloquei os nomes errados. Muito bom. Desculpem. User X. User Y. User Z. Pronto, agora tá certo. Então, user X, Y, Z. X, Y, Z. Posso brincar um pouco com eles. Então, se eu não tiver errado nada, user X ponto follow wings. Como eu tenho esse método, como eu coloquei um hasMany, ele me gera esse método que eu posso usar. E esse método depende desse outro método que eu também já gerei, então posso usar para pegar direto sem pegar associação. Eu quero pegar sempre associação para saber. Não, eu não quero o ID desse, eu quero esse cara aqui. Então, olha lá, deu um array vazio, tenho ninguém. Então, se eu simplesmente agora pegar user x ponto followings e adicionar o user y, então eu posso agora seguir, posso dizer que eu estou seguindo o user y. Então, se eu limpar agora e procurar quais são os caras que eu, como user x, estou seguindo, olha, estou seguindo y. Se eu quiser adicionar o z, z. Perfeito. Então, se eu pegar agora os followings, olha, eu sigo o y e o z. Que beleza. Maravilhoso. Isso resolve metade dos nossos problemas. E é onde para mais ou menos... Cadê? É onde para mais ou menos essa ideia aqui, ó. Tenho muitos desse através desse do cara do meio. Perfeito. Porém, o que eu quero aqui, por que eu coloquei tanta coisa? Além disso, eu falei, beleza. E se eu for o Z e quiser saber quem está me seguindo? Então, vamos pegar, ó, user Z ponto followings. Quem eu estou seguindo como user, se eu sou o user Z, quem que eu estou seguindo? Ninguém. E se eu quiser saber quem está me seguindo? Como que eu faço? Vamos ver. Followings, followers. Quem são os caras que estão me seguindo? Pô, não existe. Eu não consigo pegar de volta. Existem várias formas de fazer, mas como eu disse, eu quero brincar aqui um pouco. E o que a gente vai fazer? Basicamente, o inverso. Perfeito. Perfeito. Então, aqui a gente vai ter algumas diferenças. Primeiro, esse cara aqui eu vou chamar diferente para a gente poder encher. Então, inverse followerships. E ainda vai ser um do tipo followership. E aqui vai ser vindo do outro lado. E o outro lado é o following ID. Beleza. Se ele tá vindo do outro lado, através desse cara, class name user, aí eu poderia passar a foreign key. Eu não vou passar foreign key dessa vez. Eu poderia simplesmente pegar aqui, colocar aqui. Eu teria o inverse followership, que é o follow, e o followings, que não é followings, aqui eu quero followers. 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 Eu não posso estar escrevendo alguma coisa errada, mas tá bom. Saí, Rail C de novo.
Vamos ver o que acontece agora. Então, user x.followings tem que estar seguindo YZ. Eu escrevi alguma coisa... Ah, tá, não tem mais usuários, entendi. Vamos fazer diferente isso aqui, porque eu não quero ter ficado digitando toda hora. User X, user Y, vírgula, user Z vão ser iguais user.all. Beleza. Então, user X, user Y. Escrevi algo errado lá de novo, né? Ué. User. Ah, tá certo. Eu que tô escrevendo tudo errado hoje. User X, user Y, user Z. X, perfeito. Então, se eu quiser saber quem que eu... Se eu sou o usuário X, quero saber quem eu estou seguindo, falando, estou seguindo o Y e o Z. Agora, se eu sou o Z e quero saber quem eu estou seguindo primeiro, para saber a mesma pergunta. Followings. Não estou seguindo ninguém. Mas quem que está me seguindo? Followers. Opa. Could not find the source associations, follower or follows in try to... Aqui, ó. A gente pode usar esse recurso aqui para explicar, falar, não, esse caso aqui eu quero que venha exatamente user, porque na tabela inverse followership ele não vai ter dessa forma esse cara. Então, o que que a gente vem aqui e fala? Pode tirar esse cara aqui. Source user. Porque ele não tem o follower para poder localizar exatamente esse cara. Então, ao invés de follower, a gente vai falar, beleza, como não tem esse cara aí, eu quero que seja o user. Tá bom? Então, Ctrl D. Vamos de novo. Se eu não tiver errado nada, isso deve ter corrigido o nosso probleminha. Cadê? Perfeito. Só verificando se está tudo certo. User X, user Y, user Z. X, Y, Z. Perfeito. Então, vamos de novo. X.followings, quem que o X está seguindo? Beleza. User Z.followings, quem que o Z está seguindo? Ninguém. Agora, o Z está sendo seguido pelo X. Olha só. Com isso aqui, agora eu fiz uma associação de de seguir, né? Associação ali de quem segue quem, que é o followership, o relacionamento de quem segue. Eu tenho o followings e o followers, quem eu estou seguindo. Então vamos colocar até aqui em cima para ficar mais claro. Os que estou seguindo, é que eu não vou, vou colocar eu mesmo nessa frase só para ficar claro. Os que eu sigo cerquilha os que me seguem. Seguem. Com isso aqui o Rails vai entender direitinho os dois lados, sendo que eu estou utilizando somente a tabela usuários e a tabela follower. E aqui tá following ID, se eu não me engano. Following ID. Beleza. Dessa forma aqui, consegui montar isso aqui para saber fazer a junção de quem eu sigo e quem me segue. Como eu disse, é muito fácil. Então aqui, o X tem os followings. Aquele distinct que eu botei, né? Vamos colocar aqui de novo user Z. Acho que é o Z, né? Beleza. Tá lá, ó. Y e Z. Se eu tentar de novo, Y e Z, ele não deixa.
por que esse distinct aqui que eu estava falando, tá? Vai olhar e falar, não, esse cara já existe, não tem por que adicionar, blá blá blá, etc e tal. Ah, eu quero tirar o Z dele. Como é que eu faço para parar de seguir o usuário? Então, userx.followings.delete, deletar aqui, user, vamos tirar o Z, né? O userx segue certos usuários. Desses usuários que ele segue, eu quero deletar os usuários dele, ou seja, deixar de seguir o Z. Beleza? Então, se agora eu voltar para os followings do X, tá lá, só sobrou o Y. E se agora eu pegar o Z e ver quem que segue, ninguém mais segue ele de novo. Então a gente pode usar essa forma aqui de escrever para adicionar com o show operator. Ou para apagar a gente coloca aqui o delete que eu já perdi de vista, que é esse aqui. Eu posso pegar meus follows e deletar o usuário e tal. Pronto. Perfeito. Fizemos aqui autoassociação users para users, utilizando a ideia de seguidores. Quem eu sigo e quem me segue. Podemos ver dos dois lados. Aqui nesse artigo a gente vê isso mais simplificado, porque ele vai de um lado só. Ele não tem o segundo bot ali, mas é muito interessante, está muito bem escrito isso aqui, ajuda pra caramba. Conselho muito a dar uma lida com calma, que aqui vale ouro. E aqui ainda comento sobre self-joins quando não quiser usar uma tabela sugestiva no meio. Como eu disse, isso aqui já é uma coisinha mais avançando em banco de dados. Espero que tenha se divertido. Vou trazer mais conteúdos interessantes assim para banco de dados com Rails. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.